Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu não costumo fazer vídeo, né, diariamente, mas eu tive que abrir esse hoje para vocês ficarem sabendo das novidades, né? Com certeza alguns vão ficar sabendo agora comigo, porque essas notícias saíram agora tudo à noite, tudo agora à noite, né? O furacão passou na ilha. Quem não sabe, né? No dia 13 de maio, hoje o esporte completa ano, né? No aniversário do clube saiu isso. Saiu também um depoimento de Yuri Romão, que ao lado de Vandesso Lacerda e Branquinho, dois ex-presidentes campeoníssimos pelo esporte, né? Estavam lá com eles porque você vendo, quem for ver aí em alguma parte da internet, o Yuri Romão falando, sinceramente, Yuri Romão não tem condições nenhuma de ser presidente do esporte, presidente de clube nenhum. Ele não tem postura. Ele não tem aquela coisa que você olha assim pro cara e diz, pô, esse cara é o presidente. Entendeu? Ele não tem. Mas ainda bem que Vandesso e o Yuri tá bem e Branquinho tá bem ao lado dele. Então vamos começar pela dispensa de jogadores, né? Que essa dispensa vai funcionar assim. Dois jogadores, o esporte vai arrumar clube para eles, né? Para eles jogar. E dois, né, não vão ter seus contratos renovados. E o que vai acontecer com esses quatro jogadores? Foram quatro no total. Eles vão treinar separado dos demais, né? Vão fazer toda uma estrutura separada dos demais. Tem um que eu acho que o esporte errou. De novo, né? O esporte, essa gestão de Yuri Romão, ela é pecaminosa, é horrível, é horrível. Quando ele tenta acertar, ele erra. Entendeu? É horrível. Porque assim, realmente o esporte precisava de uma vassourada no plantel. Tranquilo. Precisava e ele fez. Mas eu vou falar, quando vocês começarem a saber quem foi que ele botou para fora, quem foi que foi dispensado, talvez vocês tenham o mesmo sentimento que eu. Teve um jogador que não era para ser dispensado, né? E também, na minha opinião, esse Mané aí que eu disse a vocês, eu chamava a Pepa de entregador de camisa. E eu vou chamar esse treinador de Mané. Esse Mané aí não era para ser contratado. Na minha visão, era para ele sair também. Então vamos lá para os jogadores. Quem foi dispensado? Quem o Sport vai arrumar clube? Matheus Alexandre, aí acertou. Matheus Alexandre foi destaque no Cuiabá, em mais canto nenhum, comprar um valor enorme de 6 milhões. Como é que comprou um lateral direito de 6 milhões horrível daquele jeito? E o outro foi Gustavo Maia. Pronto, esse é o jogador que eu acho que ele não devia ser dispensado. Por quê? Ele teve poucas oportunidades e as poucas que teve, na minha visão, ele mostrou que merecia estar no elenco. Mas nos bastidores eu fiquei sabendo também que ele pediu para sair. Já que ele não estava sendo usado, que botasse ele na lista. É aquele funcionário que quer ganhar o dinheirinho, né? Fazer o acordo, ó, bota ele na lista para botar para fora para ganhar dinheiro. E o outro foi de Plácido, né? Leonel de Plácido, realmente não jogou nada no lateral direito, jogava nada. Toda vez que entrava, não jogava nada. O de Plácido, né? E o outro, Lene Lobato, que, para quem bem lembra, Lobato, em muitos jogos aí do Pernambucano, fez gols, né? E também eu não colocaria para fora. Eram dois daí dessa lista que eu não colocaria para fora. Eu disse um, mas é dois. Gustavo Maia e Lobato. E finalmente também saiu do esporte o diretor do executivo, o André, que muita gente que acompanha o esporte não sabe nem quem é esse rapaz. Ele saiu e saiu também. O que é que foi o diretor executivo? Eu vou botar aqui para vocês entenderem. O diretor executivo ele é o supervisor e o vice-presidente de futebol ele é o gerente. Entendeu? Para vocês terem uma ideia do qual o papel de cada um. E saiu também o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão. Esse rapaz foi que fez
tudo errado na ilha, tudo errado, desde o ano passado, tudo errado. Não contratou bem, porque o Yuri Romão deixava tudo na mão dele. E o Yuri Romão já disse, eu não entendo de futebol. Imagine, gente, um presidente de um clube não entender de futebol. Não ia dar certo nunca isso, não vai dar certo nunca. Mas enfim, quem botou ele lá? Os sócios. Os sócios votaram nele, né? É feito, vamos imaginar que não houve roubo. Esse rapaz aí que está na presidência do Brasil, botaram ele lá, enfim. Então Guilherme Falcão não é mais o diretor de futebol, não pertence mais ao esporte. Segundo Yuri Romão, na entrevista que ele deu, o esporte agora vai contratar um diretor de futebol remunerado. O que é o diretor de futebol remunerado? Ele vai ter salário, não que o outro não tinha. Ele agora vai ter salário mensal, mas ele vai ter que dar relatório todo mês, igual como um funcionário que trabalha em CLT. Pronto, mais ou menos isso, né? Vai ser um remunerado. Ninguém ainda, né, nos meus contatos que eu procurei saber, ninguém ainda sabe quem é. Mas um dos meus contatos disse para mim o seguinte: Zé, veja bem, não é oficial. Não é oficial. E esse contato disse para mim o seguinte: Zé, talvez seja Luxemburgo. Tá, aí eu gostei. Luxemburgo, se Luxemburgo vir como diretor de futebol, tá certo. Por quê? Luxemburgo conhece futebol. Luxemburgo tem muitas amizades dentro do futebol para trazer jogador, né? Enfim, vamos aguardar. Então a notícia foi isso: 4 jogadores, entre aspas, dispensados, porque eu já expliquei. 2 vão ficar para o clube emprestar, que é o Matheus Alexandre e o Gustavo Maia. E 2 não vão ser renovados os contratos. Sai o diretor de futebol, o executivo de futebol, melhor, e saiu o vice-presidente de futebol. Aí eu quero falar também, quando o Yuri Romão, que é o presidente do esporte, que é o ditador, ele estava dando essa entrevista com Vandesso Lacerda, né, como eu falei, e com Branquinho, como eu também falei. Aí vocês vejam bem o que acontece, gente. Vejam bem. Com todo o respeito do mundo, com todo o respeito, porque tem que se dar crédito também o que o cara fez, mas esses meninos novinhos que vem comandar alguma coisa é uma decepção. Por quê? Porque nós, da vanguarda, vamos dizer, da velha guarda, vamos dizer assim, né? Vamos querer ser chamados de velha guarda. Temos experiência, já passamos por muita coisa, então sabemos dominar mais ou menos as coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas em alguns casos acontece comigo. O atendimento. Vou dar um exemplo para chegar onde eu quero. O atendimento. O atendimento, eu estava até falando com o meu amigo Baleia hoje, quando a gente estava almoçando, que o atendimento tá horrível em todo canto. Olha, você vai numa farmácia, você é mal atendido. Você vai no armazém, você é mal atendido. Você pega um carro de aplicativo, você é mal atendido. Então, em qualquer gomo da sociedade, onde você for, você vai ser mal atendido. Então, o que eu estava hoje comentando com o Baleia é o seguinte: isso vai ter a ver com o futebol que eu vou chegar para vocês. O que eu estava conversando com o Baleia? Baleia, olha só. Das duas coisas é uma. Isso é na minha visão. Ou esses gerentes que estão surgindo aí agora, ou esses supervisores, são pessoas totalmente despreparados, não sabem dominar uma equipe, não sabem fazer com que essa equipe vista a camisa da empresa, né? Para que essa equipe vista a camisa da empresa, para dar um atendimento melhor ao cliente. Vamos comparar com o futebol. Você contrata um vice-presidente de futebol que não tem conceito nenhum com o clube, não veste a camisa do clube, não consegue passar para seus liderados, que é os jogadores e o técnico, a confiança do qual você quer. Entendeu a analogia que eu fiz? Do gerente mal preparado, que lida mal uma equipe, para um diretor de futebol, vice-presidente de futebol,
novinho, despreparado, que não lida bem com o técnico, nem com os jogadores. Então o que é que dá? Essa porcaria que está acontecendo aí no esporte. Então, eu morro dizendo, nós, velha guarda, somos muito bons. Nós somos craques no que nós fazemos. E vocês, novinhos, que estão aí, começando, vão aprender, vão estudar, vão se qualificar, vão ficar melhor. Por quê? Os liderados de vocês, nos exemplos que eu falei, está horrível no atendimento ao público. Horrível. Você vai no supermercado, você vai nos grandes magazines aqui, que eu não quero citar o nome. Nos grandes magazines, vocês sabem o que são magazines? São grandes lojas. Nos grandes magazines daqui, você não encontra uma pessoa disposta prestar um atendimento. Você não encontra. Quando você encontra, você vai perguntar, ele faz assim, ó, é ali, ó. Ele não tem a capacidade de pegar o cliente e levar até a mercadoria. Porque eu também sei, por trás daí tem o seguinte, o cara não ganha comissão, né? Ele ganha salário. Mas ele não entende que é a empresa onde ele trabalha. É a empresa onde ele trabalha. E outra, ele não sabia que só ia ganhar só aquele salário. E por que ele está ali? Aí atende uma... Aí o dono da empresa, né? Aí eu vou levar para o futebol também, analogia. O dono da empresa, que seria o Iro Romão, que é o presidente. Agora, para o presidente, esse cara não entende de nada. O dono da empresa não sabe de nada. Para o dono da empresa, o seu gerente, o seu supervisor, está comandando bem a equipe. E a equipe está atendendo bem o cliente, que não está. Você vai num posto de gasolina, tu é mal atendido. Os frentistas não tá nem aí, ó. Parece que quando você chega num posto de gasolina, que eu tenho carro, você chega num posto de gasolina, você tem que pedir. Eu falei, olha, vem aqui botar gasolina, vem aqui botar gás. E se você falar, ó, bicho, tem ninguém entra, eles ficam chateados. Então, é a mesma coisa que acontece no esporte. O esporte tá sem comando nenhum, não tem comando. Então, por isso que eclodiu essa bagunça generalizada aí. Quando você não tem um presidente de um clube, um presidente gabaritado, capacitado, estilo Vandesso, que estava na entrevista junto com o Euro Romão, um branquinho que estava na entrevista com o Euro Romão, você não tem mais nada lá embaixo. Você tem um mau vice-futebol, um vice de futebol, você tem um mau técnico, que é esse aí, o Mané, e você tem... Então, desculpa, pessoal. E você tem os maus jogadores, né? Porque essa lista que eu dei para vocês, de Matheus Alexandre, de Plácido, Gustavo Maia e Lane Lobato, com exceções eu tiraria aqui Lobato e tiraria Gustavo Maia. Então Matheus de Plácido, tem mais Johan, tem mais Carlos Alberto. O que é que Carlos Alberto está fazendo no esporte? Tem mais. Então, esses são os funcionários de uma empresa que atende mal ao cliente. Quem é o cliente? O cliente são os torcedores, né? Porque, olha, numa empresa, quem manda, olha, abaixo do dono, sabe quem é que fica? O cliente. Por quê? O cliente é que leva dinheiro para a empresa. É o cliente que com esse dinheiro que ele leva, que paga os funcionários. Então, a torcida que vai a campo é que paga os jogadores, né? Ajuda, ou melhor, ajuda a pagar, porque as rendas realmente são pequenas, o montante vem de patrocínio, enfim. Mas, num grau maior, o dinheiro da torcida é que paga os jogadores. Então, o que é que os jogadores têm que fazer, o técnico tem que fazer? Agradar quem? Ao cliente. E quem é o cliente? A torcida. Entendeu como é que funciona? Então, quem é que manobra toda essa estrutura? O presidente, né? Um presidente atuante, um presidente inteligente, um presidente bom, né? É feito o dono da empresa. Quem manda agora? Um dono da empresa atuante. Eu não sei se vocês já ouviram o ditado, que é mais ou menos assim: quem engorda a empresa são os olhos do dono, não é verdade? Então, o dono tem que estar lá para saber como é que está
como é que está indo o seu gerente, seu supervisor, os funcionários. Porque, na minha visão, 90% das empresas é horrível o atendimento. Horrível, horrível, horrível. É horrível. Coloque isso na cabeça de vocês e comece a pensar. Vocês entram nos estabelecimentos, parece que vocês estão pedindo favor às pessoas para lhe atender. As pessoas já vêm com a cara desse tamanho, ó. Tá? Já vem com raiva de você. Então, eclodiu disso aí que o esporte está acontecendo. Bagunça geral. Aí, vamos ver com essas dispensas, né? Do executivo de futebol, do vice-presidente de futebol, que é o Guilherme Falcão, né? Executivo de futebol é um e o vice-presidente de futebol é outro. Todos os dois saíram. O Guilherme Falcão, que é ele que fez, eu não sei, se vocês não estavam sabendo, mas fiquem sabendo, ele deu uma entrevista aí numa rádio que as pessoas que criticavam Matheus Alexandre e Carlos Alberto iriam fazer uma fila para pedir perdão. Meu Deus do céu, pelo que disseram, porque eles iam explodir aí. Aí não deu tempo que ele saiu, né? Então, essa notícia que eu quero trazer para vocês. Sai o vice-presidente do esporte, de futebol, Guilherme Falcão. Sai o executivo de futebol. E 4 jogadores também, né? Vão treinar à parte. E vem mais gente aí. Vai ter mais dispensa aí, viu? Vai ter mais dispensa. E o esporte vai contratar um diretor de futebol remunerado, né? Não esquece aí não, pessoal. Dá o like. Vocês estão vendo. Saiu notícia. Eu venho logo. Como foi essa? E muito importante. Que muita gente ainda não sabe. Mando logo para vocês ficar sabendo. Dá o like, porque dando like o YouTube vai observar que é um vídeo bom que para as pessoas, recomenda para as pessoas, né? Dá o like, compartilha nos teus grupos, não custa nada, bota aí pro teu grupo, né? Se alguém gostar, se inscreve, se não gostar, tudo bem, tá valendo, sem estresse, não tem problema nenhum não. Então se inscreve, dá o like, né? Vou deixar aí embaixo, sempre lembrando isso. Aí embaixo, Cantina da Gil, né? Marmita da Gil. Eu digo toda vez cantina, mas não é cantina, é Marmita da Gil. Quem quiser aquele almoço saboroso, ó, vou deixar aí embaixo o arroba. Liga, já tem um cardápio lá no Instagram. Lá você escolhe o que você pede, já tá com os preços, né? Marmita da Gil. Liga aí, dá o lê. Para quem gosta de fazer grandes shows ou show particular, também vou deixar aí embaixo o telefone de contato da produção de Rosa Maia, que é a sensação de Pernambuco, também está embaixo. Não é isso? Tem também meu amigo, para quem quer construir, reformar sua casa, Roberto está embaixo também, né? Tem o Roberto Construtor, e tem Roberto, o melhor garçom do Recife. Não tem comparação. Ele é o melhor e é o melhor, né? E também lá só isso mesmo. Então, pessoal, não esquece de dar o like. Valeu, fui!